Bom dia, pessoal. Meu nome é Samantha, sou mulher transexual aqui da Vila de Mari. Antigamente, na minha infância, era conhecida como Teninha, cabeleireiro na região aqui todinha. Fui embora no ano de 2004 para Rio de Janeiro, de lá fui para a Europa e desde então, cada ano eu procuro vir para viver um pouco da minha comunidade, né? Me engajar no movimento social e pretendo trabalhar aqui no futuro com a juventude, com a comunidade, no que for necessário. Pronto, Samantha. Aí vamos agora por tópico, tá? Você tem problema em falar a cidade? De quê? Cidade? 45. 45, pronto. Aí vamos lá. Um pouco da sua história. Como foi assim que vocês vieram, são natural, sempre foram daqui de Mari? Na época, São Bernardo, que hoje é deputado de Irapuã Pinheiro, né? A zona rural de lá. Ah, vocês já vieram de hoje, onde é Irapuã Pinheiro, pra Sim, cá? através do Milton, finado Milton Formiga, que vendia peixe por aqui. A minha irmã casou com ele é da região de lá também, e através dele nós viemos para cá. Pronto, aí como foi a sua chegada aqui? A minha chegada aqui foi maravilhosa, naquela época da abundância aqui, né? A abundância de peixe no açude, tudo isso. Meu pai vendia fruta e eu ajudava ele, porque eu vim com ele primeiro, recém-separado da minha mãe, também para cuidar um pouco dele, né? Aí eu fazia tudo em casa, fazia a comida e ele vendia fruta e quando não conseguia vender tudo, eu pegava um balde, 2 baldes assim e saía vendendo de porta em porta. É tanto que pode perguntar a qualquer pessoa aqui que o pessoal lembra disso. Isso você bem jovem. 14 anos, 13, 14 anos. Aí nesse tempo, nessa história, o que você acha assim que basicamente assim foi o start para você começar a ser independente? Já quando o meu pai não podia mais trabalhar porque as condições físicas dele não permitia, a minha irmã passou a cuidar dele, a Ivani, que é a esposa do finado Milton Formiga. Daí eu fui para Fortaleza, ele já tinha me levado uma vez, que ele ia muito para Fortaleza. Eu acho que ele tinha um filho com uma mulher lá. Eu cheguei a ver de longe, mas nunca cheguei a me relacionar com essa família. E ao ser, então, pegada ao meu pai, eu sabia aspectos da vida dele que minha família ninguém sabia. Por exemplo, ele tinha esse filho lá e para ele ficar perto das duas famílias, ele passava 3, 4 meses por lá e depois vinha para cá. E ele não trabalhava em uma fábrica, ele não tinha um trabalho formal lá na capital. Então o que ele fazia era pedir esmola. Quando ele me levou, primeiro a gente dormiu no banco da rodoviária, 3 ou 4 noites. E depois ele me levou para uma pensão que fica, ainda hoje tem, que é já tipo hotel, em frente à rodoviária. Passamos a dormir lá. E um dia pela manhã, eu curioso, saber para onde meu pai ia, o que ele ia fazer. Quando ele saiu, eu segui ele. E 2 quarteirões mais do lado direito do hotel, que é a avenida muito conhecida, Borges de Melo, eu vi de longe ele trocando de roupa atrás de uns arbustos e disfarçando de mendigo. Ai, aquilo para mim foi tão chocante, que eu não sabia como reagir. Mas encaixei de boa. E nunca falei para ele que eu tinha visto isso. Então, quando ele chegava meio-dia, mais ou menos, 11 horas da manhã, ele comprava jornal e também me ensinou a vender jornal no semáforo. Quando acabava o horário das notícias, todo mundo já não comprava mais jornal, com o dinheiro que eu ganhava, eu comprava bala, chocolate, subia nos ônibus e comecei a vender. Isso em Fortaleza? Em Fortaleza. Isso você tinha por faixa de que idade? Pois já depois dos 14, 15 e 16, por aí. Daí eu conheci o pessoal lá, arrumei meu primeiro emprego, que eu ganhava uma faixa de R$ 40 naquela época. Mensal? Mensual. Me levantava de madrugada, matava frango,
pelava, tratava e vendia. Vendi bombom, vendi salgado de porta em porta, na praia do Náutico ali. Depois arrumei um emprego de interna, doméstica numa casa, que eu ficava de 15 dias sem sair. Quando eu saía, eu já ficava tonta, até o vento me levava, desnorteada. E foi lá onde quando eu deixei de trabalhar lá, meu primeiro salário digno pra gente, porque o emprego de doméstica até hoje nunca foi dignificado, ainda continua precário, mas naquela época pra mim foi digníssimo. Eu comprei minha primeira máquina de cortar cabelo, vim pra cá e comecei a cortar cabelo da galera gratuitamente, e aprendi assim. Então, basicamente, você sempre teve esse intuito de ir pra fora se capacitar, mas sempre voltar. Sempre voltar. Isso eu fiz. Chegou uma época que eu não conseguia cobrar para cortar cabelo, eu tive que sair outra vez, me formar formalmente, fazer curso, tudo isso, e voltei e consegui. Já ganhava dinheiro aqui depois. Mas também, sabe, chegou uma época que faltava alguma coisa. Faltava. Eu não tinha isso, ó. Não, a gente não tinha. Meu pai tinha acabado com tudo. Meu pai foi um homem milionário. Mas enfim, eu tinha aquilo na minha cabeça. Eu tenho que comprar a casa própria. Aí eu fui primeiro para Juazeiro do Norte. Fiquei 2 anos em Juazeiro e conheci o pessoal, posso falar abertamente de tudo. Conheci o pessoal no Rio de Janeiro, que de Juazeiro nós fomos para o Rio de Janeiro. Mas é isso aí, no caso, deixa eu só entender. No caso, até então você já tinha transicionado? Não tinha tido ainda a parte da transição, mas você já se entendia no corpo errado? Essa expressão não é correta. Tomara que esse vídeo viralize, porque é uma coisa que eu sempre bato o pé e quero explicar para a sociedade. Ninguém nasce no corpo equivocado, errado. Ninguém. Eu sempre me identifiquei com o meu corpo e com o meu gênero. O fato de eu não transitar muito jovem, 12 anos, 13 anos, é porque naquela época era muito mais difícil que hoje. A gente não tinha as ferramentas, a gente não tinha apoio social e no meu caso eu não tinha da minha família. E nem o psicológico, né? E nem o psicológico que eu tenho hoje. Eu sabia que minha mãe não me aceitaria, então eu não fiz para não machucar ela. Totalmente errado, porque a vida é minha, eu tenho que ser independente, eu tenho que ser feliz e você não pode deixar de ser feliz para fazer ninguém feliz. A felicidade é uma coisa individual, é de cada um, é responsabilidade de cada um. Então, eu falei, é agora ou nunca, porque saía de uma relação lá em Juazeiro do Norte de 2 anos, a qual ele não me assumia para não... Deixa eu só entender, isso em meados de que ano? No ano 2000, 2002, 2003. Que ainda se era um tabu, né? Que 2000, não se falava, nos né? 2000, sim. E ele não me assumia para não machucar a família dele, para não criar atrito com a família dele. E foi o meu primeiro amor e acho que o último correspondido, entre aspas, que a gente se amava, mantínhamos relação. Até então eu só gostava dos meninos, mas nunca tinha sido correspondida. Hoje em dia eles comem aqui na palma da minha mão, modesta parte. Então, é a hipocrisia da sociedade, eu estou sendo realista. Cansei de não ser respeitada, de não me sentir respeitada, nem querida, e dei um basta. Eu falei, é agora ou nunca. Então, nesse caso, foi o momento que você saiu daqui de Umari para realmente ser você mesma. E foi para Juazeiro em primeiro lugar. Que é uma comparação da profissionalidade que eu falei, que eu comecei a cortar cabelo aqui grátis e ninguém me respeitava. Eu tive também que sair, depois eu voltei, pois é basicamente o mesmo. E em Juazeiro era difícil também, então eu decidi
Minhas amigas falavam que fora era muito melhor, que tudo era mais fácil, que a gente era super respeitada, querida. Mas então, no caso, você já tinha meio que um ponto de apoio quando você foi para Juazeiro. Um apoio que é o inadequado, né? Porque o apoio que a gente necessita é da comunidade onde a gente vive, da família principalmente. Mas como eu não encontrei, eu fui buscar lá fora. E esse apoio quase sempre vem através da prostituição, que o povo sabe e conhece. Que no caso você já foi, digamos assim, oportunizada com essa situação. Sim, porque elas falam, tua família não te quer. O lugar que você mora, você não quadra, não encaixa. Então você tem que começar a fazer uma terapia hormonal, através de injeção ou comprimido, que é totalmente também inadequada, eu não indico para ninguém. Hoje em dia a gente já tem, através do SUS, os médicos endocrinos que aconselham, que estudam seu caso, porque cada pessoa é um mundo, um caso, e eles dão um tratamento que você necessita. Naquela época a gente se auto-hormonizava, se injetava silicone industrial, que eu coloquei 5 litros, é muito perigoso. Você tem 1% de chance de sobreviver e o resto de morrer ali mesmo, no ato. Então você é uma sobrevivente. Graças a Deus. Já falei isso hoje lá na minha cozinha fazendo fogo. Você é uma sobrevivente. Aí Gente, voltando nessa história de deixa eu só Juazeiro. terminar da hormonização, e qualquer tipo de cirurgia tem que ser através de médico, gente, por favor, é sério. Fiquei com sequelas, ó, pode mostrar o pé? Pode. Ó, eu não tenho vergonha, porque ninguém é perfeito, e menos fisicamente. Mas aqui no caso foi porque ele seu? Sequela daqui, da cirurgia que eu fiz, cirurgia não, porque foi em casa, mas eu não tive o repouso adequado, porque eu não tinha condições econômicas e tinha que sair para a rua para ganhar dinheiro e pagar o lugar que eu dormia, minha comida, tudo isso. Em Juazeiro. Não, no Rio de Janeiro. Já no Rio de Janeiro. Que a minha amiga falou, lá você vai conhecer todas as que viajam para fora, elas indicam você para outras ou elas mesmas levam você, elas vão cobrar pedir um dinheiro para lhe levar, que não é nenhuma bobagem, 100 mil reais eu paguei. É o que a gente chama de tráfico de seres humanos. Tem trata de branca ou tráfico de seres humanos. Igual nas novelas, só que a novela conta. Eu me emociono. Fique à vontade. A novela conta 1/3 das coisas que essas pessoas vivem. Se você quiser que a gente fale, fique à vontade. Não. Eu não vou me... É porque eu vivi coisas muito fortes. E até hoje minhas companheiras seguem vivendo coisas muito fortes. A novela, ela mostra 1/3 do terço das coisas que a gente vive nessas trajetórias. Então, só entender, você daqui de Umari foi pra Fortaleza com seu pai e retornou. Retornei. Daqui, sozinho, Aí foi fui pra Juazeiro. Fortaleza depois por minha conta e retornei pra cá de novo. Que Senti a foi o período que você foi se necessidade. capacitar. Sim, mas senti outra necessidade de me capacitar mais ainda. Aí fui pra Juazeiro, aí, com a intenção de voltar pra cá, mas quando cheguei lá decidi transitar e seguir pra frente, Já começou o seu processo em Juazeiro. em Juazeiro. Mas aí tudo ainda muito ilegal, digamos assim. Tudo muito De uma forma inapropriado. totalmente inapropriada. Inapropriada, porque a auto-hormonação, que geralmente a gente não tem noção de nada da medicina, ciência, medicina, aí a gente mistura. Quem fuma mistura hormônio com cigarro, tabaco, fala tabaco aqui, Uhum. nicotina, sei lá, e álcool ou qualquer substância estupefaciente, drogas.
No nosso meio, principalmente as mulheres trans, é muito comum a gente cair na adição. Porque quando a gente faz o contato para ir para a Europa e até mesmo aqui, a primeira coisa que elas querem é induzir você a consumir droga para você ficar submissa. É um mundo cruel, que elas dependem de você economicamente, para os luxos dela. Eu não me considero uma pessoa vaidosa, porque eu ando normal, como você, com ela. Então, elas gostam muito de ostentar. E para isso, elas necessitam explorar a companheira, roubar ou se tirar uma ou duas, que tem algo que a gente fala estrela, e realmente ganham muito dinheiro ou encontram o príncipe azul, que existe, eu já vi, que montado na grana, né? Mas é praticamente coisa de novela ou de filme. Mas aí, vamos assim, pontuando a sua trajetória. A trajetória da Samantha. Sim. Foi de Juazeiro já começando a transicionar de forma errada. Cabelinho aqui sim, crescendo. E o Rio de Janeiro, que já foi o mundo da prostituição. A prostituição. Para o Juazeiro. Crua e nua. Que te levou para Juazeiro. Não, que te levou para o Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, sim. Através de uma menina que já tinha transitado, lá de Piqué Carneiro. Foi ela que injetou silicone em mim, me usou como cobaia, não me contou como era que funcionava esse âmbito profissional, não me contou, é tudo máfia. Existe o comando, as que comandam a rua, as cidades. Quando a gente chega numa cidade, tem que primeiro pedir permissão para elas ou pagar pedágio para ficar ali. E ela queria encontrar um lugar para ela no meio delas, sendo que a gente vai daqui e é praticamente impossível. Quando descobriram que ela tinha injetado silicone em mim, eu podia ter, aí eu estava correndo risco de vida, porque eu não sabia e elas podiam me matar, as que comandam. E ela não me falou isso. Por conta que você seria mais atrativa do que as outras, no caso. Mas basicamente por isso. E porque ela estava me usando para fazer nome e seguir ganhando dinheiro com as outras, praticando isso, a injeção de silicone. Aí quando eu descobri que minha vida corria perigo, eu chamei ela, fui conversar e ela falou: aqui é assim. Se cale, não fale nada e deixe que eu resolvo. Então, o pessoal perceberam que eu era ingênua, recém-chegada e não fizeram nada comigo. Já no Rio de Janeiro? No Rio de Janeiro. Mas veio a chefona da máfia lá, com 5 caras e deu uma pisa nela, na nossa frente, na rua. Que a rua que a gente chama é nossa oficina, nosso local escritório de trabalho. A esquina. Daí aquilo já foi despertando algo aqui em mim, o que eu devia ou não fazer. O que eu fiz? Decidi me afastar dessa pessoa, porque eu entendi que ela podia até me levar à morte. Daí eu decidi ir para fora, para Europa. Ela queria que eu ficasse lá, ela falava para mim que a gente iria juntas e com o nosso dinheiro, mas ela queria ganhar dinheiro de 2 formas fraudulentas, que era criando conflito através do que ela queria fazer com as outras, numa área que ela não tinha nada que fazer, ou roubando os clientes. Porque é uma coisa muito errada, gente. A comunidade LGBT vitimiza muito, como outros coletivos também. Mas agora a gente está falando de mim e do meu coletivo. Então, a gente precisa fazer autocrítica, porque a galera fala que a sociedade não nos aceita. E eu nunca me senti excluída da sociedade. Nunca me senti. Em todo lugar que eu chego, eu sou bem recebida. Sei entrar e sei sair. Logicamente, com as normas que cada lugar exige ou aplica.
E geralmente as meninas, principalmente mulheres trans, elas se comportam de forma inadequada. Roubar não está certo. Roubar, por exemplo, no lugar de trabalho, nas avenidas, roubar os clientes não está certo. O Brasil é um dos países que mais tem o feminicídio trans. Mas eu sei que elas vão, se alguém ver isso, vai me criticar, mas eu não devo nada para ninguém. Tem que fazer autocrítica, tem que se formar. Eu fiz curso de saúde sexual, de educação social, e por isso que eu quero fazer para elas também, porque é bom pra gente. Mas isso tudo fora? Fora, em Madrid, na Espanha. A gente tem que se formar, a gente tem que frequentar a sociedade. Não é normal que a gente viva só de noite nas avenidas e durante o dia você não vê nenhuma delas socializando com a gente. Então, eu sempre falei, se algum dia eu morrer no Brasil de forma violenta, eu não quero estar em nenhuma lista de feminicídio trans, porque 70% de nós, meninas trans, travesti, como elas chamam, a palavra travesti para o nosso coletivo é totalmente despectiva, porque a palavra travesti pode ser usada para homem cis, mulher cis e trans também, se vestir do gênero contrário, para que vocês entendam. Então, 70% dos feminicídios trans é por isso, por nossa própria responsabilidade, nossos atos. Então já é hora de parar de hipocrisia e querer fazer a sociedade enxergar que estão matando a gente por prazer. Pode ser que exista algum caso assim, mas a maioria é por isso. Eu na rua já vi meninas morrer na minha frente porque a outra roubou ali na esquina. Os caras voltam revoltados. Eles adoram a gente, adoram se relacionar com a gente intimamente. Mas quando elas fazem isso, eles voltam revoltados e matam a que está do lado sem ter nada a ver, gente. É hora já de evoluir como ser humano. Samantha, aí vamos só direcionar um pouco. Quando você chega lá na questão da Europa, no caso, na Espanha, você, em algum momento da sua vida, além da questão da transição, você sofreu algum tipo de preconceito por sua cor, raça? Sim, é normal. Para começar, por exemplo, eu viajei acompanhada de duas colegas, que uma delas era uma das minhas opressoras. Opressoras que a gente chama as pessoas que exploram as outras. Ela já sabia falar francês e italiano, mas ela não ensinava nada pra gente. Pela questão que elas querem submeter a gente. Eu falei antes, no começo do vídeo. Quando a gente chegou em Paris, no aeroporto Charles de Gaulle... Então você primeiro foi para Paris? Fui para Paris. Quando a gente chegou em Paris, a polícia na alfândega, eles já sabem que a gente vai sendo exportada, tráfico de seres humanos, que eles chamam. Eles já sabem. Eu também não sabia disso. Aconteceu o mesmo que eu fui usada para injetar o silicone no meu corpo. Eu não sabia disso. Para mim tudo era maravilhoso. Elas falam que tudo é maravilhoso. Mas chega uma hora que deixa de ser. Então a polícia francesa, você falou de preconceito, né? É preconceito. Porque eles sabem que a gente vai para aquilo e eles tratam a gente como um lixo. Aí todo mundo passando, saindo do túnel no avião, e eles botaram a gente assim para um lado, pegaram nossos passaportes e jogaram assim no chão. Foi a primeira vez que eu me senti um lixo. Uma de muitas vezes. Isso as pessoas não falam. E eu acho que é necessário. É
o mundo da noite, ele é atrativo para quem tá fora. Ele é atrativo no Moulin Rouge de Paris, nas avenidas, na Praça da República, no Lago do Aroche, é super atrativo. Mas ninguém sabe a realidade daquele povo que estão ali animando eles. Ninguém sabe quando elas saem dali, para onde que elas vão, como que elas dormem, com quem elas convivem. E no geral, a gente falou muito de momentos marcantes na sua trajetória de forma assim negativa, mas que lhe fez enxergar muita coisa. Mas e quando foi assim um momento assim que você disse que basta, eu vou ser eu? Nesse momento que a polícia tratou a gente dessa forma, levaram a gente para uma sala, quiseram investigar a gente, mas a gente já ia instruída para não falar. A gente não falava francês, a outra sim, mas ela fazia o mesmo que a gente, dizia que não falava. Eles trouxeram um tradutor e eles queriam, por fim da força, que a gente falasse que estava sendo exportada, que a gente ia pagar um dinheiro para alguém. Ela sendo traficada, né? Isso. Só que a gente tinha ordem expressa para fechar o bico. Nesse momento eu pensei em desistir, em voltar para cá, porque aquilo para mim era inapropriado. Mas o meu sonho de vencer me fez pensar, decidi seguir. Aí na França, quando eles liberaram a gente pegou um trem para outra cidade, na França mesmo, Lyon, a cidade de Lyon. Nesse trem, eu bem novinha, como eu falei, começando a transitar, o cara se interessou por mim dentro do trem. E ele perguntava meu nome, como tu t'appelles, em francês. Hoje eu já sei falar, naquela época eu não sabia nada. E eu, o que esse homem tá querendo dizer, gente? Perguntava pra outra e ela não me dizia. Mas você já se entendia como Samantha? Não, escuta como foi interessante. No nosso mundo, elas falam que dá sorte quando um homem batiza a gente. E nessa época eu não sabia nem como que eu ia me chamar. O nome que eu quero hoje, estou retificando já a minha documentação e tudo. Aí como ela era tão má e não falava pra mim o que o homem estava perguntando, ele fez uma foto pra mim, minha no celular, colocou um nome embaixo, Samantha não sei o quê, que é uma atriz francesa que pra ele eu lembrava ela. Aí foi aonde? Pronto, Samantha fui batizada nesse dia. Mas aí ele te passou esse nome. Você, no caso, teve o conhecimento da foto e do nome? Sim, no trem, naquele momento ali. Só que a gente não estava permitido conversar com eles, nem fazer amizade, nada disso. Mas o cara, ele foi super... se interessou por mim. Quis me conhecer e veio. Elas toleravam... Minha boca tá seca. Até um certo ponto. Aí tudo bem, fiquei Samantha, o cara foi embora, nunca mais eu vi ele. Até hoje eu lembro da feição dele e um revólver branco que ele tinha, prateado, desse tamanho. Depois da França fomos para a Itália. E na Itália eu fiquei numa casa onde tinha 25 pessoas, uma mansão, dentro de um bosque. A gente só saía de noite, que é outro tipo de preconceito, maltrato. Porque para elas nós não éramos bem-vindas para conviver na sociedade. Mas não é aquilo, é que tipo assim, é pelo que a gente estava fazendo de forma ilegal, escondida, que a gente só tinha permissão para sair para a noite, para se exibir na avenida com os caras, ganhar aquele dinheiro para elas e voltar para casa. Eu, que tenho bastante caráter e personalidade, e a outra menina que viajou comigo, a Maiara, lá da Bahia, lembro como se fosse hoje. Nós fomos um pouco a revolução dessa casa, eu e ela. Porque a maioria das pessoas que estavam lá, era tudo ainda gay. Aí pela noite se maquiava, se montavam, umas produções belíssimas, isso sim. A maioria hoje em dia já transitaram, já são trans, já estão na Suíça, Alemanha, Holanda, cada um no seu lugar. E agora eu vou entrar numa questão também muito importante, que são as que vão para lá com o mesmo sonho que eu fui
imóvel. Imóvel. Ou as que elas conseguem submeter. Que muitas delas, por exemplo, minha amiga Patrícia, a Pati Panqueca. Um beijo, Pati, se você ver o vídeo. A Pati Panqueca não sabia contar dinheiro. E quando acontece isso, muitas se aproveitam das pessoas. E eu ajudava muito a ela. Comprava coisa pra ela. Teve até um atrito, porque uma das secretárias pegava o dinheiro dela mais do que o que custava as coisas, dizia que tinha sido tanto. E eu digo, não, meu amor, a partir de hoje quem vai comprar as coisas dela sou eu. Só comprava o necessário. Porque no caso, a secretária, ela trabalhava pra cafetina? Sim. Ou era a mesma? Não, trabalhava pra ela. Elas não... As opressoras, elas nunca ficam, praticamente nunca ficam no meio, junto. A gente fica como... Mas vocês tinham conhecimento de quem era? Sim. Só não tinha acesso. Conhecimento de quem era. Eu fui... eu não fui enganada. Tá gravando ainda? Tá. Não, quer. Elo. Não era porque você estava centralizando no teu rosto, você estava pegando Nunca você. fui enganada. A gente sentou, conversou, fez um trato, eu cumpri com elas. Nunca pensei em denunciar elas. Cumpri meu trato super rápido, o que eu tinha prometido. E graças a Deus, assim, até o dia de hoje, se eu chegasse a precisar dela, ela estaria aí pra mim. Eu não devo a nenhuma delas. Eu não tenho por que andar com medo delas, porque eu nunca denunciei elas, nunca briguei com elas. Por isso que eu falo abertamente, porque eu não estou falando mal de ninguém, eu estou contando minha história. Samanta, mas você sempre teve essa intuição de ir, mas sempre manter suas raízes aqui. Sim, eu sou muito familiar. Porque quando o meu primeiro emprego que eu falei que eu matava frango de madrugada, me levantava 4 horas da manhã, as mãos na neblina e na água quente, em tempo de ter uma trombose ou algo, e eu ganhava R$40, eu mandava R$20 para minha mãe e ficava com 20. E o meu amigo me dizia, mulher, deixa de ser boba, família não merece isso não, tua família nunca vai te aceitar, deixa de ser boba, trabalha para você, constrói tuas coisas, constrói tua vida. E eu dizia, mas se eu for feliz e minha família não for, eu nunca vou ser feliz, eu falava. Por isso que antes eu também falei que a felicidade é individual. Individual. Hoje em dia eu já estou empoderada, já sei disso, mas naquela época eu não sabia. E não me arrependo de nada do que eu fiz. Faria tudo de novo com relação à minha família. Faria tudo de novo. Aí na Itália, quando eu terminei meu acordo com elas, trabalhei 3 meses e comprei essa casa. Consegui dinheiro para comprar essa casa. Na época minha mãe não tinha casa, morava ali de favor na casa dos outros. Não, primeiro eu consegui um dinheiro para comprar móveis. Que ela não tinha. Em que ano, mais ou menos? Em 2004. 2004, 2005. Essa casa foi construída em 2006, 2007. Não podia fazer isso. Eu mandei uma carta para minha mãe com um monte de foto minha e um monte de euros dentro, notas de euros. Aí eu falei para ela, quando chegou, geralmente o correio embarga, fica para eles. Mas Deus é tão maravilhoso que o dinheiro chegou aqui. Ele sabia a necessidade. Em euro. Ela teve que ainda fazer. Aí eu falei, mãe, vá no Banco do Brasil, troca esse dinheiro e compre, faça o que a senhora quiser. Ela comprou fogão, umas coisinhas para casa. E pouco tempo depois, consegui um bom dinheiro lá também. Aí eu falei, mãe, tô com um dinheiro aqui que é para casa. Agora eu queria esperar um pouquinho mais para ver se eu consigo um pouquinho mais. Meu sonho também era chegar aqui, que eu via as outras fazer e botei aquilo na minha cabeça. Mas hoje em dia nem penso. É tanto que eu venho, eu não quero comprar carro, não gosto de ouro.
trouxe essa caixinha de som pra mim, vou fazer uma rifa para arrecadar dinheiro, que eu não tenho um centavo. Hoje em dia eu só penso ser feliz e livre. E o dinheiro é maldito. Aí eu falei, mãe, eu queria trabalhar mais um pouquinho pra gente comprar uma casa mais adequada. Não uma mansão, mas de acordo com o nosso padrão que a gente sempre viveu. Aí minha mãe é um pouco hipocondríaca. Se usa essa palavra aqui? Uma pessoa que quer tudo na hora, no momento, ou que exagera muito qualquer coisa. Ai, meu filho, que até hoje ela nunca me aceitou. Ela me trata em masculino. Me dói muito, mas através da física quântica e a terapia regenerativa, eu consegui encaixar isso e já não preciso nem sofro. Sofri muito, mas hoje em dia já não, porque cada ser humano tem que fazer a sua parte. Eu amo ela do jeito que ela é e do jeito que ela me trata. Agora, quem tem que me amar do jeito que eu sou é ela. E eu não posso exigir que ela aprenda isso hoje. Vai ser tudo no tempo certo. Então ela falava, meu filho, mande logo esse dinheiro que eu tô doida para comprar essa casa. É normal, né? É normal. Aí eu peguei e mandei. Quando eu cheguei já estava feito. Nesse período, tem o filme da Pretty Woman, Julia Roberts. Conheci um italiano, que ele também veio para cá comigo. E eu falei pra ele que eu tava vindo embora. Aí ele falou assim, olha, não, primeiro foi assim, a avenida que a gente trabalhava tinha um bar na beira do asfalto, nós vinha tudo comprar álcool e comida, lanche, essas coisas. Imagina, um frio de 0 grau, neve e você semi-nua. Tinha que tomar droga, álcool, alguma coisa. As pessoas não sabem nada da prostituição, do famoso programa, que é você ali no ato com uma pessoa, ou incluso mais. E as pessoas, uma das dúvidas que elas mais têm é como uma prostituta, uma pessoa, um ser humano aguenta fazer, por exemplo, 20 programas num dia. Você transar com 20 homens, ou um homem transar com 20 mulheres, ou com 20 homens. Porque hoje em dia, graças a Deus, é habitual e normal 2 homens se relacionar. É a coisa mais bonita que eu acho. Intimamente. Aí a gente vinha abastecer no bar e numa dessas vindas e ida, eu vi o carro saindo da autoestrada, que vinha a Toscana, uma região belíssima da Itália. O cara olhou pra mim e eu olhei pra ele. Menina, foi um flechaço que a gente fala agora na Espanha. Aí tá, um Jeep da Nissan, enorme, azul, lembro como se fosse hoje. O olho dele verde da cor dessa parede, da cor do mar. Tá, se mandou e eu fui pro meu trabalho. Quando foi outro fim de semana, eu saí pra boate. E a primeira vez que eu fui numa boate na Itália, teve uma briga e eu procurando lugar para me defender, me esconder. Quando eu vejo, ele me abraça assim e me puxa. O louro italiano, que veio pra cá comigo. Pronto. Eu drogada nessa noite, gente, alcoolizada. Aí ele mesmo assim, não me tratou mal. Me tratou super bem, me levou para um hotel. Passamos a noite juntos e desse dia até 2008 a gente nunca mais tinha se separado. Ele veio comigo pra cá, nós fomos pra... e eu pensando vim pra cá embora, mas já também com a cabeça nublada. Eu tava entrando em decadência, que a gente chama, como é aquela música do... Metamorfose. Eu estava com a cabeça já nublada, iludida com aquilo lá. Aí ele foi e falou assim, eu não sou rico, mas eu posso te ajudar. Se você ficar aqui um tempo mais, eu alugo um apartamento, você fica. Eu venho só quando termino de trabalhar e algum fim de semana. Ai, meu amor, foi Deus que mandou. Eu sei que eu ainda fiquei lá com ele 2005 e 2006. Quando foi em 2007, oi meu amor, tudo bem?
A Itália começou a entrar em crise econômica, muita gente se suicidando porque o comércio ia quebrando, essas coisas. E ele tinha se separado da mulher recentemente e estava em processo de divórcio e separação de bens. Eles tinham uma hipoteca junto, hipoteca é o financiamento. Daí, ela deixou de trabalhar no local que eles tinham e tudo estava indo por água abaixo. Mas a Bíblia diz que quando as famílias se rompem, tudo se rompe. E eu estou convicta que é uma verdade. Menino, eu sei que esse cara falou assim, eu estava no hotel. Ele falou assim, pega um táxi e vem aqui para meu local. O táxi deu mais de R$ 500 de onde eu estava para lá. Com fome, gente. Aí eu fui. Quando eu cheguei lá, o filme da Julia Roberts na minha cabeça. Um monte de gente assim, como se fosse a praça ali. Música, muita luz de boate, assim. Veio 2 segurança, como da minha casa, da outra casa lá pra cá, veio 2 segurança, altíssimo, belíssimo, e eu me sentindo uma princesa. Aí eles foram, me levaram, abrindo o caminho assim, no meio da multidão. E eu fiquei lá dentro do balcão do bar, tomando champanhe, tudo que eu quisesse. Gente, que pena que essa imagem só está na minha cabeça, porque foi um dos dias mais felizes da minha vida. Mas só está na minha cabeça. Daí a gente viveu experiências maravilhosas. Em São Paulo, ele veio comigo. Giramos todo São Paulo. Só que no dia que o Julinho do Marcial me levou para a boate, eu perdi a câmera com todas as fotos que a gente tinha feito. E outras recordações que eu fiquei, a minha relação com ele terminou em Fortaleza. Eu fiquei em 2007, 2008, abri um salão, trabalhei com a Silvana, a Gleuma, minha irmã. Em Fortaleza. Fortaleza. Aí a relação não ia bem com ele e ele não queria mais voltar para a Itália. Ele falou que vinha para cá para não voltar nunca mais. E até hoje ele está lá. Mas aí eu falei para ele, olha, eu não estou me sentindo bem com você. E eu sou uma pessoa assim, eu sempre fui de atitude. Tudo na vida é atitude, gente. A gente não tinha cansado já de ser oprimida para não machucar minha família. Depois um namorado de 2 anos que não me assumia. Eu digo, não, basta, eu nunca mais vou viver oprimida. Não aceito, não é de Deus. Liguei em Fortaleza, esses 2 anos, a gente ganhava muito dinheiro no salão. Mas eu tinha necessidade de sair, de me divertir, de curtir tudo que eu não tinha feito. Então eu gastava tudo. Liguei para essa pessoa que me levou a primeira vez e falei, meu amor, eu estou precisando de um bilhete para a Itália e o que a gente precisa para levar, que você já sabe. Pode fazer um favor? Ela falou, quando que você quer ir? Eu falei, hoje mesmo, saí daqui de Fortaleza. Hoje mesmo, pode ser. Ela comprou meu bilhete de avião de Fortaleza para o Rio. Fiquei 1 semana lá na casa dela e de lá, outra vez para a Itália. Isso em 2008. Financiada outra vez, mas em umas condições bem mais humanas. Ela me pediu apenas um presentinho pelo favor que ela tinha feito para mim. Por isso que eu digo, eu amo elas, porque eu nunca precisei denunciar elas. Eu não acho errado, eu não critico o que elas fazem, simplesmente eu não faço e nem faria. Mas eu me servi delas, então eu não posso cuspir no prato que eu comi. Quando a gente se serve de algo, mesmo que não é legal, a gente está sendo cúmplice também. Eu não sou hipócrita, tenho consciência de tudo. Agora, a única coisa que eu não faço é explorar ninguém. Igual fizeram comigo. Se estão vendo, fizeram comigo. Mas jamais eu vou nem ficar com raiva delas, nem denunciar, não. Não vou fazer isso. Porque as autoridades sabem que é ilegal, permitem
Eles acabam na hora que eles querem. É tanto que eu paguei um absurdo de dinheiro por uma oficina de trabalho, um lugar de trabalho. Elas dizendo que aquilo era para mim o resto da vida. E com 2 anos que eu cheguei lá, a polícia fechou o lugar. Porque elas estavam fazendo aglomeração, levando gente demais. Começaram a ter disputa por território, começaram a roubar e vinha a polícia. Tudo isso influi. Então a polícia achou que estava tudo mal, tudo errado, foi lá e clausurou. Que no caso era sua oficina de trabalhar com cabeleireira. Não, na rua da Itália que a gente se prostituía. Entendi. Então no caso você pagou pelo seu ponto. Que supostamente era meu pro resto da vida. Igual, por exemplo, eu falei que tudo nesse mundo é bonito até a hora que deixa de ser. Como na primeira vez que me pararam na alfândega, que me trataram super mal. Esse foi outro episódio, porque na minha cabeça tão ingênua, eu ia ter aquele lugar de trabalho pro resto da vida. Mas não é assim. Samantha, para finalizar, o que você poderia dizer para você de 20 anos atrás? Qual conselho você se daria? Que eu me daria? Sai daqui o mais rápido possível. Vai buscar teu futuro em outro país. E é o que eu quero fazer a partir de agora com a juventude daqui. Eu quero compartilhar o que eu aprendi. Eu não tive a oportunidade que eu tenho, que eu quero dar hoje para as pessoas. Olha, gente, na Espanha a gente fala pele de galinha, toda arrepiada. Gente, eu quero dar aula de idiomas gratuitamente. Quem quiser já pode vir aqui, eu vou estar aqui até domingo. E francês eu não posso, porque eu falo francês o básico. Mas italiano fluente, espanhol. E agora quando eu chegar lá eu vou para a Irlanda do Norte para aperfeiçoar o meu inglês. E gente, eu quero compartilhar com vocês o que eu aprendi, as oportunidades que ninguém nunca me deu. Eu quero abrir uma associação aqui para trabalhar com a juventude. Eu tenho um terreno meu lá na praça, que ainda não está construído, mas eu quero abrir um centro cultural para a juventude. E por enquanto eu ainda não vou ingressar na política aqui, porque o meu esposo, a gente tem um projeto juntos. Eu estou cuidando da casa, enquanto ele trabalha na empresa, que ele tem o trabalho dele formal. Nosso projeto ele já tem 33 anos de carteira assinada, quando for no ano que vem ele se aposenta. E a gente vai pensar vir para cá e ficar temporadas aqui. Morar, não, porque eu não acostumo mais. Eu acho ruim a forma que a gente passa a ser tratada quando fica aqui. Eu já tive essa... Oi, Luan! Já tive essa prova no ano passado, que eu fiquei aqui 6 meses. Eu vim pela questão de voltar. Então, eu acho que aqui falta muita humanidade nas pessoas. E quem tem que transformar isso é a juventude. Eu falo também pela questão política. Ontem eu vim de Acopiara, que eu já fui umas 15 vezes e vim. É a primeira vez que a gente loca carro, que aluga carro, e a estrada tá igual a música do Natanzinho, uma bosta. É uma vergonha para qualquer administração pública. Eu não sou partidária de nenhum partido daqui. Quero deixar isso bem claro. Não é uma questão partidária, mas qualquer administração pública tem o dever e a obrigação de manter as estradas em perfeito estado, como acontece em Irapuã Pinheiro, Piqué Carneiro, que nós tivemos lá, ele pode testemunhar que ele é o chofer. Outra coisa também muito importante, a questão das sinalizações, ali na entrada do Santo Antônio, Angicos, o Mari, ali falta entendeu? Ele ainda não aprendeu a estrada, então outro dia a gente ia para o Quixelô e ele entrou para o Santo Antônio. Eu achando que ele já tinha ficado com isso na cabeça, mas não ficou ainda. A Acopiara está crescendo, tem uma empresa russa lá fazendo estádios de futebol. Eu acredito que vai vir bastante investimento para cá, mas para isso, gente, precisa de ação social. Cadê a juventude daqui?
Política não é só estar dentro da Câmara dos Vereadores, nem brigando, se pegando aqui, como é uma vergonha. Eu tenho vergonha das representantes políticas daqui. Adoro elas como pessoa, mas politicamente elas me decepcionaram muito. Porque é um enfrentamento desnecessário, pessoal uma com a outra, e é muito forte, é muito vergonhoso para a sociedade. Política é isso. Política é comunidade, é socialismo, é trazer. Não importa quem trouxe, a outra tem que aplaudir. Entendeu? E eu quero trabalhar assim a partir de agora aqui. Não sei se eu vou conseguir, mas vou tentar. Então, a gente agradece demais.